A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Alex e hoje nós vamos estudarmos sobre o princípio da autoridade e o batismo de Jesus. Amados, a palavra de Deus em Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus e que não há nenhuma autoridade que Deus não a constituiu. A palavra autoridade vem de autor, e como Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele é o autor das autoridades. A palavra constituída significa uma autoridade delegada, ou seja, alguém que te delegou uma autoridade do verbo monosdar para você governar. Ou seja, essa autoridade que você exerce não é propriamente sua, Deus que lhe deu. Foi exatamente isso que Jesus Cristo disse a Pilatos, que Pilatos não teria autoridade nenhuma se antes Deus não tivesse o dado. Quando a Escritura diz que toda autoridade foi constituída por Deus, ele está dizendo que nós precisamos estudar a teologia da autoridade divina para podermos aplicarmos corretamente. Ou seja, a verdadeira autoridade é a continuação biográfica, espiritualmente dizendo, dos céus e da terra. Mas, infelizmente, a maioria de nós não entendemos ou não damos a continuação do antes para podermos aplicá-las de uma forma coerente, sem atropelarmos os princípios de Deus. Enfim, toda autoridade foi criada por Deus. Tudo que Deus criou está debaixo de autoridade. E para Deus, toda autoridade, por mais alta que ela seja, também precisa se submeter às outras autoridades, independente se essa autoridade seja, em questão de hierarquia, menor que a autoridade que você exerce. Uma autoridade, para ser genuína, precisa exercer o propósito da sua autoridade, que são ordem, proteção, direção, promoção, segurança, liberdade, justiça e direitos. A autoridade é o lugar mais seguro que uma pessoa possa estar. Existe uma diferença entre poder e autoridade. A palavra poder significa faculdade ou habilidade de fazer as coisas acontecerem. Já a palavra autoridade significa direito legal para exercer o poder que se tem. Certa vez, um grupo de pessoas chegaram diante de Jesus dizendo: Mestre, no teu nome expulsamos demônios, curamos os enfermos, limpamos os leprosos. E Jesus os disse: Apartai de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Ou seja, eles tinham poder em nome do Senhor Jesus de expulsar os demônios, mas não tinha autoridade, não tinha o direito legal para usar o poder que está por detrás do nome do Senhor Jesus. E por que eles não tinham o direito legal para exercer o poder em nome de Jesus? Porque eles não se submetiam à autoridade do autor das autoridades. Não importa o dom que você tem, se você canta, se você prega, se você ministra, todas as pessoas que exercem de autoridade e não levam em consideração a função original do seu chamado, não está se submetendo ao autor da autoridade. Consequentemente, não tem o direito de exercer essa autoridade. Jesus foi um dos maiores exemplos de submissão às autoridades. 6 meses antes de Jesus nascer, Deus levantou João Batista como a maior autoridade espiritual da época. Ou seja, João Batista recebeu da parte de Deus o direito legal para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. 3 meses depois, nasce Jesus Cristo com o poder do reino de Deus, ou seja, com o poder, com a faculdade de fazer as coisas acontecer. Nós precisamos entender que até os 30 anos, Jesus tinha poder, mas não tinha autoridade. Quanto isso, João tinha autoridade, mas não tinha poder. Antes de Jesus Cristo ser o que ele deveria de ser, ele se submeteu a 3 níveis de autoridade sobre a sua vida. A primeira autoridade é a autoridade biológica. Jesus Cristo, mesmo sabendo do seu poder, do seu dom, da sua missão, do seu desígnio nessa terra, ele se submeteu às autoridades dos seus pais, de Maria e de José. A segunda autoridade que Jesus Cristo se submeteu é a autoridade eclesiástica,
Por quê? Porque na cultura judaica, uma pessoa só poderia ser mestre, só poderia ser doutor da lei, só poderia ser rabino, aleluia, após os 30 anos de idade. Então significa que mesmo Jesus Cristo tendo poder, tendo unção, sabendo da sua existência e do seu significado nessa terra, ele esperou até os 30 anos para dar início ao seu ministério. Mas antes de Jesus Cristo iniciar o seu ministério, como ele já tinha se submetido à autoridade dos seus pais, como ele já tinha se submetido à autoridade judaica, esperando até os 30 anos para começar o seu ministério, ele foi até a João Batista, porque João Batista era a maior autoridade espiritual da época e que Jesus Cristo precisava se submeter a essa autoridade para receber o direito legal de exercer o poder que ele tinha. Quando Jesus Cristo chega diante de João Batista até tentou rejeitar, dizendo: mestre, sou eu que careço de estar sendo batizado pelo Senhor. Mas Jesus Cristo virou para ele e disse: João, é necessário que você me batize para que se cumpra toda a justiça de Deus. A palavra justiça significa delegar, dar direito à pessoa de exercer algo que pertence a ele. Em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo: João, no nosso reino, as autoridades, por mais alta que seja, também obedece às autoridades. Em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo para João: eu preciso que você me batize. Quando você me batizar, eu passarei a ter o direito legal de exercer o meu ministério, de exercer a minha função. Aleluia. E aqui nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos que não basta ter o dom de pregar, o dom de cantar, o dom de ministrar. Aprendemos que independente da unção que você tem, do ministério que você tem, é necessário com que você venha se submeter às autoridades que foram constituídas por Deus. Uma da função das autoridades é nos proteger, nos liberar, nos encaminharmos em nome do Senhor Jesus Cristo para fazer a vontade do Pai. Nós precisamos entender que tudo no mundo foi criado para viver debaixo de autoridade. A terra é a autoridade sobre as plantas. E quando uma planta é arrancada da terra, ela morre. Por quê? Porque ela sai de debaixo da cobertura espiritual que aquela terra tem sobre elas. Quantas pessoas não estão morrendo porque não se submetem às autoridades? Quantos filhos morreram porque não se submeteram às autoridades dos seus pais? Quantos ministérios estão parados no mundo espiritual porque as pessoas acreditam somente o fato de ter recebido o dom de pregar, de ensinar, de ministrar, não precisa se submeter às autoridades. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, entender que a autoridade é um princípio de Deus. Quantas pessoas estão sofrendo consequências gravíssimas na sociedade porque não respeitam os códigos de trânsito, porque não respeitam as leis e as autoridades físicas, políticas e eclesiásticas. Nós precisamos entender, no nome do Senhor Jesus, que o Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, se submeteu a todas as autoridades antes de ser quem ele deveria ser. E nós precisamos aprender com esse princípio em nome do Senhor Jesus. Quando nós nos submetemos às autoridades que foram constituídas por Deus, vem para as nossas vidas recompensas, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E isso aconteceu no batismo de Jesus. Ou seja, assim que Jesus Cristo se submeteu à autoridade que estava sobre João Batista, aconteceu 3 coisas sobrenaturais sobre a sua vida e há de acontecer na vida de todos aqueles que obedecem às autoridades que foram constituídas por Deus. A primeira coisa que aconteceu, diz a Escritura, que assim que Jesus Cristo foi batizado, o céu se abriu. Aleluia! Isso significa liberdade e acesso ao reino de Deus. Quando nós nos submetemos às autoridades que foram constituídas por Deus, o céu se abre para nós, as portas se abrem, nós começamos a ter acesso livre a Deus, porque a autoridade é um princípio constituída pelo autor
autor da existência, ou seja, pelo autor da autoridade. A segunda coisa que aconteceu quando Jesus Cristo se submeteu à autoridade de João Batista, diz a Escritura Sagrada, que ele foi revestido pelo Espírito Santo. Isso significa proteção, porque uma das funções da autoridade é nos proteger, é proteger. E por que nós precisamos de ser revestidos com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é a maior autoridade espiritual que nos dá o direito de exercer o ministério de Deus, que nos dá o direito, aleluia, o direito legal, que nos dá o direito legal de exercer o ministério do reino de Deus nessa terra. Uma outra observação que devemos fazer é que Satanás tem feito de tudo para quebrar o princípio da autoridade. Por quê? Porque ele quer que nós venhamos enfrentar ele e o mundo espiritual sem uma cobertura espiritual, sem uma cobertura de autoridade sobre as nossas vidas. E todos nós sabemos que, como seres humanos, sem uma cobertura espiritual da presença de Deus e do Espírito Santo e das autoridades que estão sobre as nossas vidas, nós não temos nenhuma chance contra ele. Jesus Cristo foi revestido com o Espírito Santo e foi levado para o deserto. Satanás quer que você enfrente ele. Satanás quer que você vá para o deserto sem uma cobertura espiritual. Mas Deus está nos ensinando a importância de termos a cobertura de uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. E em terceiro lugar, que aconteceu com Jesus após ele se submeter à autoridade que estava sobre João Batista, diz a Escritura Sagrada que assim que ele foi batizado, veio uma voz do céu e o reconheceu publicamente, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, dizendo: este é o meu filho amado, a quem a minha alma lhe compraz. Ou seja, Deus estava promovendo Jesus, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, como uma das maiores autoridades que já pisou nessa terra. Jesus Cristo é a maior autoridade espiritual que já pisou nessa terra, que apesar de todo o seu poder, da sua consciência de existência, da sua consciência de condição de ser, teve a humildade de se submeter às três classes de autoridades importantes neste mundo, que é a autoridade biológica dos seus pais, a autoridade eclesiástica, que ele aguardou até os 30 anos para começar o seu ministério, então ele teve a cobertura eclesiástica sobre a sua vida, e a autoridade espiritual, que era a autoridade que estava sobre João Batista. Não podemos esquecer desses princípios em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, em nome de Jesus, o céu vai se abrir. Vamos estar revestidos para enfrentar as lutas e as dificuldades do mundo físico e do mundo espiritual, porque vamos estarmos debaixo de autoridades constituídas por Deus. Teremos o reconhecimento de Deus. Muitas pessoas estão saindo da igreja dizendo que não foram reconhecidas, que as pessoas não valorizaram. Deixa eu te dizer uma coisa em nome do Senhor Jesus. A única pessoa que tem capacidade de nos reconhecer no mundo espiritual é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Nós não devemos servir a Deus e fazer o reino de Deus interessados em reconhecimento humano, mas reconhecimento de Deus. E aí, em nome do Senhor Jesus, Deus será glorificado para a honra e glória do Senhor Jesus. Devemos sim nos submetermos a essas três classes de autoridades. Autoridades biológicas, que são os nossos pais. Autoridade eclesiástica, que são os nossos líderes, os nossos pastores, que é a nossa cobertura espiritual. E a autoridades políticas em nome do Senhor Jesus. Aí a nossa vida será abençoada para a honra e glória do Senhor Jesus. E para nós que já exercemos algum grau de autoridades, nós não podemos esquecer que a autoridade que está sobre nós foi imposta pelo autor, aleluia, da autoridade. Isso significa que as nossas autoridades só têm eficácia se nós estivermos debaixo da autoridade dele, do Deus Todo-Poderoso, cumprindo a vontade do Pai. Porque quando nós somos autoridades e aplicamos elas do nosso jeito, da nossa forma, nós impedimos o crescimento e o desenvolvimento do reino de Deus na terra.
Que o Senhor possa estar abençoando você com essa palavra. Eu ministro em nome de Jesus Cristo que a unção de Deus a respeito do conhecimento, do funcionamento e da importância do revestimento e da submissão às autoridades entram na nossa vida em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Alex e hoje nós vamos estudarmos sobre o princípio da autoridade e o batismo de Jesus. Amados, a palavra de Deus em Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus e que não há nenhuma autoridade que